Amém? Eu vou falar de novo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. O tema de hoje já perceberam qual é, né? Vou falar de paz. Antes eu queria fazer uma oração pela palavra, mas eu quero fazer uma oração também especial pelos nossos familiares. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus e que a sua oração possa chegar diante de Deus e que a misericórdia de Deus e a graça do Senhor possa chegar diante do seu familiar, do seu parente, para que essa graça alcance a ele e venha trazer salvação na sua casa. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por essa noite de estarmos na tua presença. Senhor amado, o Senhor colocou do meu coração em falar sobre paz, mas num momento tão confuso que o país vive, num momento confuso talvez na vida de algumas pessoas, sem direção, num momento confuso talvez de algumas vidas, de algum familiar que a gente esteja agora lembrando e nessas orações e pedindo que o Senhor o visite, que o Senhor alcance. Talvez a confusão venha nessa vida por questão de saúde. A confusão pode ser que esteja nessa vida por questões espirituais. A confusão pode estar nessa vida por tantas questões de ansiedade. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que teu Espírito Santo, ó Deus, alcance a esse coração nessa noite, nesse momento, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa chegar também nesse lar. Que ele possa sentir algo diferente, ó Deus, sem saber de onde está vindo, mas que o teu Espírito ministre no coração dele à distância. Assim como aconteceu na filha do Jairo, o Senhor Jesus ordenou a cura, a vida naquela criança, e ela retomou a vida. Nós pedimos agora que a vida alcance os nossos familiares, essa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 10, versículo 10. Vai junto aí, pessoal tem um monte de texto hoje, viu? Nós estamos em setembro. Há uma campanha nacional chamada Setembro Amarelo. Vocês ouviram isso? Quem viu? Olha, bastante gente viu. Poucas pessoas não viram, né? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha da prevenção ao suicídio. Eu acho interessante essas campanhas, mantém João 10:10. Eu acho interessante essas campanhas marcadas, né? Porque nós temos lá Outubro Rosa, né? Câncer de mama. Nós temos aí Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata. Agora vindo aí com Setembro Amarelo, que é a respeito de prevenção ao suicídio. Eu não quis levantar a estatística do suicídio no Brasil para não deprimir ninguém, para não ficarmos mais deprimidos ainda, né? Então não vou trazer a estatística, mas de fato é uma coisa silenciosa que tem acontecido todos os anos, em todos os lugares. E é fato também que em determinados momentos de crise econômica, principalmente nos países, acontecem uma elevação nessa taxa. Nos Estados Unidos teve uma crise de 30, que foi tão forte lá em Nova York, que as pessoas se atiravam da janela. Há um tempo atrás, não muito longe, nós tivemos a evidência de 3 pastores, 2 pastores e uma pastora que tiraram a vida. Aí eu não quero entrar no mérito se de quem tira a vida vai para o céu, que não é essa a proposta. Mas eu quero exatamente fazer a gente pensar esse passo silencioso. E João 10:10 diz exatamente isto. O ladrão vem senão
para roubar. Aqui, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Eu não tenho muito hábito de fala para o seu irmão, não. Mas se eu fizer isso é porque eu preciso que seja feito. Tá sozinho aí. Fala para o teu irmão, você está sozinho, Laércio. Fala para o teu irmão assim: a paz do Senhor invada a tua vida. Amém. Que a paz do Senhor venha encher nossos corações. Interessante que nessa demanda, então, do texto, interessante que o texto, por favor, volta o texto para mim, né, Laurinha? Olha que interessante o que o texto nos coloca numa ordem, né? E parece que é uma ordem confusa à primeira vista. Imagine a cronologia do assassinato, né? Ele rouba, ele mata e destrói. Parece que o destrói está fora de ordem, né? Parece que o correto seria: ele rouba, ele destrói, ele mata. O nosso inimigo, ele quer roubar os nossos sonhos. Ele quer roubar os desejos que Deus colocou no nosso coração. A palavra de Deus fala que aquele que coloca um desejo no coração vai também dar a capacidade de realizar. Muitas vezes nós não somos competentes ou capacitados para realizar as coisas. Mas se Deus colocou algo no seu coração, vá. Caminhe nessa direção. Porque Ele vai capacitar. E Ele vai também dar condições de realizar. Não tem idade, não tem escolaridade, não tem etnia, não tem sexo, para que Deus realize os propósitos que Ele tem. Você que está aqui essa noite, eu te garanto, você faz parte do plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida. E que em nome de Jesus, você deve descobrir qual é o plano de Deus na sua vida. Mas Jesus diz também que Ele veio para nos dar uma vida abundante. Muitas vezes, erroneamente, esse texto é olhado como essa parte da abundância com a prosperidade. Existe esse pensamento que tira o foco do que é o mais importante. João capítulo 16, versículo 33. Jesus estava dizendo em João 16, a respeito de situações que ele seria preso, que o grupo ia ser disperso, né, que as coisas iam acontecer. E ele fala: tenho-vos dito essas coisas. Violane, pode colocar assim que eu falar, pode mandar ver, tá? Dá um tiro aí. Tenho-vos dito essas coisas, para que vocês tenham a minha paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantos de nós, ao olhar para as coisas desse mundo, para as situações, para as aparências das coisas, aparência, somos levados a viver a vida pelo que vemos, pelo que percebemos. E muitas vezes os nossos olhos enxergam bem as coisas, que esse enxergar tão bem começa a atrapalhar o nosso olhar espiritual para as coisas. Hoje de manhã, na escola dominical, a gente comentava que nem tudo que é bom, que parece ser bom, provém de Deus, pode ser uma armadilha, e nem tudo que é ruim vem do inimigo, pode ser Deus falando conosco. É importante a gente ter um olhar espiritual para as circunstâncias. Às vezes uma aflição, alguma coisa que nos incomoda, uma enfermidade, ela serve para nos pôr de volta na direção. Se você for assistir filmes,
Tem N filmes que vão falar que a pessoa vivia uma vida totalmente fora do que era o caminho correto, do que era o melhor para a família, do que era melhor para ele, e de repente alguma coisa ruim acontece, então agora ele volta novamente a ter uma vida do jeito que era para ser melhor, convivendo com a família, convivendo com os filhos, sendo mais focado, priorizando as prioridades. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias aparentes, a gente fica sem esperança. E a esperança nos rouba a paz. Vivemos hoje uma situação em que nós não sabemos quem será o próximo presidente ou o que vai acontecer. É fato que muitas vezes a igreja fica alienada, e não é bom que ela fique alienada. A igreja tem o papel de orar, e o papel de cidadão de cada um depois de ir lá e fazer a sua participação, do jeito que você achar o melhor, do seu ponto de vista. Mas a igreja não pode estar alienada de orar, para que Deus tenha misericórdia de nós. Lembra quando aconteceu aquele problema com a Síria? Pessoas morrendo. O que a gente fazia? Deus tenha misericórdia do povo. A nossa oração, igreja cristã, é exatamente: Senhor, tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia. Se olharmos para A, B, C, D, não há esperança. Começamos a colocar nossa confiança em homens, aí começa a criar confusão demais. É irmão contra irmão discutindo assuntos que perde o foco. E quem é um pouco mais lúcido fala: não tem esperança. Não dá para confiar em nenhum, tudo que entra lá vai fazer errado, e começa a gerar uma insatisfação, começa a gerar um incômodo. Será que melhora, não é melhora? No mundo tereis aflições. Vamos viver dias difíceis. Estamos passando por uma crise complicada. Estamos passando por uma bolha moral terrível no país. Onde o que vai acontecer? Será que vai ter mais emprego? Será que vai ter mais desemprego? Isso num mapa geral. E no nosso mapa pessoal, como é que as coisas vão acontecer? Será que vai melhorar para mim? Não vai melhorar para mim? Começamos então a olhar as circunstâncias demais. Começamos então a nos preocupar demais. E essa preocupação rouba a nossa paz. Tem uma frase que eu gosto muito de pensar nela, que ela fala assim: se no meio de uma turbulência, no meio de alguma coisa muito complicada, uma agitação muito grande, uso muito essa frase dentro das empresas, quando eu falo com o pessoal, se está muito problema e tem alguém ali muito calmo, duas coisas podem estar acontecendo. Ou ele não sabe nada que está acontecendo, ele não está entendendo nada, ou ele entende tudo. Ou ele é tão bom que ele está tranquilo. Você já viu aquela pessoa, né, que está fazendo algo? Eu sou um patife para qualquer coisa que seja de altura e de brinquedos e festa. Esquece essa coisa, não me leve. Eu sou patife, eu não subo em roda gigante. Montanha russa, nem se fale. Eu sou um patife, eu morro de medo, porque eu não consigo dominar aquela situação, eu não sei, não adianta. Né? Pode ser covardia? Sim, sim. Então eu sou daquele que ao entrar numa cadeira daquela, eu ficaria apavorado, berrando, feito doido. Quer dizer, uma que eu não entraria, só entraria se amarrasse. Mas tem pessoas que dominam bem a situação, né? O cara que faz o teste naquelas montanhas russas, às vezes depois de estar tudo montado, ele solta o carrinho algumas vezes, depois ele senta nela para ver se não tem um balanço estranho, ele dá umas voltas e está tranquilo, porque ele domina a situação. Quando a gente olha para a circunstância do nosso dia a dia, e no meio de tanta turbulência, você olha para a pessoa, e ela está tranquila demais, ou é porque ela não está entendendo o que está acontecendo, ou ela então domina bem a situação. Você já parou para pensar, ou para perceber, que de fato o papel de nós cristãos era para ter mais paz no meio das turbulências? Entretanto, o dia a dia, as circunstâncias estão roubando a nossa paz, estão roubando nossos sonhos. E aquilo que Deus colocou no seu coração para realizar,
de repente não acontece porque nós estamos tão preocupados com as coisas e sem levar em conta que Deus vai realizar tudo segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vai nos mostrar que Deus está preparando para nós algo melhor. Eu tenho pensado na escola dominical, pode pôr, que as pessoas estão tentando trazer o céu para agora. E esse tem sido um mal da igreja evangélica. Tentar antecipar o céu para hoje. Tinha uma música de uma banda chamada Banda Gerd, não sei se vocês lembram. Tocaram muitas vezes em Votorantim. Eu andei muitas vezes com esses caras aqui quando eles vinham para Votorantim, que criamos uma relação muito, muito boa. E eles tinham uma música que dizia: sempre vou lembrar, na saudade do amor, na fé e emoção, na igreja de tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava as fúrias dos homens, mas nunca negava a fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Falava dos crentes que morriam pelos leões. Você lembra dessa história? Da história? Atos fala que os cristãos eram levados para aquele local lá, aquele campo de futebol, para ser mortos pelos leões. As pessoas ficavam torcendo. E muitos daqueles cristãos iam para a morte com um sorriso no rosto. Duas ou uma. Ou eles não sabiam do que ia acontecer, ou eles estavam muito bem controlados. Recentemente mostraram fotos de cristãos sendo executados em países extremistas islâmicos, e o rapaz que ia enforcar, dando tchau para a família, com um sorriso no rosto, porque ia encontrar com o pai. E às vezes eu tenho uma dor nas costas e me tira tanta paz. Às vezes uma coisinha que dá no meu joelho me tira a paz. Às vezes uma enfermidade mais séria me tira a paz. Às vezes um problema de emprego me tira a paz. Eu estou dizendo que nessa história da vida de ser cristão, a gente está no primário. Ou melhor, nós estamos no parque infantil da nossa maturidade cristã. Qualquer coisa que acontece, bate o coitadismo na pessoa, ela fica murmurando, reclamando. E o texto fala: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Com a coisa que vai acontecer. O Senhor tem preparado uma morada para nós. Amém? O Senhor tem preparado uma morada para nós. Essa é a mentalidade da igreja que ela não pode esquecer. Vou falar uma coisa bem tonta aqui, porque eu adoro falar coisa tonta. Você lembra daquele filme Power Ranger? Jaspion. Eu sou do Ultraman, do Ultra Sev. Mais antigo ainda. O Power Ranger e o Jaspion, esses personagens malucos, eles tinham uma situação interessante. Que quando eles iam lutar com o monstro que aparecia, sempre no Japão, por isso que eu tenho medo de ir para o Japão, porque tem monstros naquele lugar. Cada vez que o monstro aparecia lá, eles começavam a guerrear com o monstro. Eu não sei como eles faziam aquilo. Eles conseguiam apertar alguma coisa. Isso acontecia com o Ultra Seven lá atrás. Eles eram transportados para um outro local. Você lembra dessa história? Estavam lá no meio da cidade e de repente eles iam para um lugar deserto. Lá eles brigavam, podiam quebrar tudo, se matavam. Eles tiravam o campo de batalha. Inteligente isso. Se eu estou brigando aqui, isso vai destruir tudo a Vila Nova, Altos de Votorantim. Fica chique, né? Altos de Votorantim. Eu vou teletransportar todos os meus problemas, meu inimigo, para um outro local, para lá brigar à vontade no meio do nada e quebrar tudo e não tem problema. Boa, boa.
A estratégia é boa. Ela é tão boa que Satanás faz isso. Satanás sabe que a nossa força está num pensamento do futuro, do céu, para chegarmos lá. E sabe que a nossa luta aqui, nós perdemos. Neste campo terreno, nós perdemos essa luta. Então Satanás sempre tenta nos trazer para o momento presente, para o material, para o hoje, para o agora. Amanhã é segunda. Ele tira a gente do nosso campo forte, que é o campo espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, nossa luta é na região celeste. E se você quer vencer essa luta, não saia do campo espiritual. Não saia das regiões celestes. Não saia da presença de Deus. Mantenha a luta no campo onde você vence. Não vá para o campo que o inimigo quer levar. Salmos 23 é lindo. Né? Salmos 23 é lindo. Nós vemos os salmos que fala que o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Rapaz, não é tão lindo assim não. Vale, local de guerra. Quando dois exércitos iam se enfrentar, eles marcavam no vale de Jaboque, no vale de Jequitinhonha, no vale da Chave, na 31 de março, não tem por onde você correr, é um vale. Por que vale? Porque só tinha um jeito na guerra, ou você vai para frente ou você morre. Não tem como virar para trás. A armadura não tem proteção nas costas. Vale, é para lá que eu vou. Ele vem de cá, nós vamos brigar no meio do caminho. Não dá para correr porque é montanha. Não dá para correr porque é montanha. Não dá para virar as costas. É interessante que todas as vezes que as cidades iam se montar, elas buscavam fazer cidades fortificadas, e geralmente numa posição que elas ficavam mais altas, às vezes no monte, para que o inimigo tivesse que subir para atacar. O meu campo de batalha, o inimigo tem que subir para atacar. Mas quando eu desço das regiões celestes, da minha vida espiritual, e vou atacar, eu vou aceitar a guerra do inimigo no campo dele, eu perco. Porque se eu for brigar com luta, carne e sangue, eu perco. Aonde você tem lutado a sua luta? Como é que você está? Aonde Satanás está puxando você para tirar a tua paz? Nós temos que buscar constantemente um local chamado zona de conforto, que às vezes é tido como negativo, mas eu vou dizer também que não é tão negativo, porque é o lugar onde eu fico bem. Eu tenho lá na minha casa um sofá gostoso, e eu me sento naquele sofá, eu me sento tanto naquele sofá. Vocês também sentam naquele mesmo lugar sempre. Eu sento tanto naquele sofá que o sofá, sabe, assim já está com uma curva, né, própria da gente, né? E eu com sento e lá vai curva, o sofá já está começando a fazer curvinha para baixo. É gostoso, né, ficar sentado naquele sofá ali. Que bom sentar. Porque ali eu estou confortável, eu estou protegido, eu estou onde eu gosto. Mas se eu tiver que ir para algum lugar onde eu fique desconfortável, não é legal. Onde você fica confortável, irmão? Você fica confortável do lado do Pai? Por que você sai então da paz? E vai para o campo de batalha? No campo emocional, no campo mental? Buscando ali coisas que você fala, não vou conseguir. Deus tem um propósito em nossas vidas. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para você. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Independente de qual é a sua situação religiosa, eu tenho convicção que você está aqui essa noite, porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir esse recado.
Então o recado para você é: Deus tem um propósito na sua vida. Descubra qual é esse propósito. Deus quer te usar. Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Deus quer usar você como instrumento de bênção. Deus não quer apenas te dar os benefícios da cruz. Ele quer te fazer instrumento da cruz. Eu tenho certeza que todas as coisas vão cooperar. E às vezes a gente não percebe que coisas ruins acontecem em nossa vida para nos levar numa direção que Deus quer. E às vezes a gente acha que Deus nos quer o pior quando algo vem. Deus é tão soberano que Ele utiliza todas as coisas para te pôr no caminho. Você está enxergando, irmão, o caminho que Deus quer para você? Será que as coisas acontecem e você não está percebendo? Deus está te direcionando. Eu tenho muita mania de brincar com as pessoas que são menores do que eu, principalmente os jovens adolescentes. Eu pego na cabeça assim e faço isso, né? Eu gosto muito de brincar, de mexer assim. Menorzinho que eu, põe a mão na cabeça e fala: olha lá, olha para cá, né? Às vezes Deus faz isso com a gente, olha para lá, mas a gente não enxerga. O que Deus está querendo te mostrar com as coisas que estão acontecendo na sua vida? O que Deus está querendo te mostrar? Ele não está querendo te mostrar alguma coisa para agora só. Ele tem uma coisa maior para você depois. Lá na frente. Coisa que você não imagina. Às vezes nós estamos parados com a nossa vida, igual um barco encostado num porto. E a gente fica ali parado, sem motivação para nada, sem fazer nada, com todas as coisas acontecendo e ela nos roubando a paz, nos roubando a alegria, roubaram o nosso sonho. Eu não sei nem onde eu vou, tá bom aqui. Elias, aconteceu a mesma coisa com ele, né? Tanto que a gente, quando vai falar daquela passagem lá que ele entrou em depressão e ficou embaixo do zimbro, a gente costuma chamar aquela passagem de síndrome do zimbro. Vou ficar aqui, eu quero morrer, não quero mais nada, tá bom demais. E às vezes a gente se toca num canto, parado num canto, e não é zona de conforto, não é a zona confortável, não. É a zona de largado mesmo, e está parado. E aí alguma coisa começa a acontecer, que começa a nos puxar. Como eu falei que é como um barcão, aqueles naviozão imenso, né? Aqueles cruzeiros, né? Aqueles navios de cruzeiro. Ele não sai muitas vezes sozinho. Ele tem que ter um barquinho pequenininho que puxa ele, e o barquinho pequenininho vai puxando, até que chega ele no leito, num ponto mais profundo, e ele pode andar sozinho, o barquinho sai. Mas essa coisinha pequenininha que faz movimentar, às vezes é pequenininho demais, mas a gente não percebe que ela está nos tirando de algum lugar e nos levando para outro. Essa coisinha que está acontecendo com você, com certeza, é para te tirar dessa posição e começar a ir. Meio assim, sem confiança, meio sem fé. Será que vai dar certo dessa vez? Será que agora vai? Eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Porque vocês todos que aqui estão porque foram chamados segundo um propósito. Silvio, mas ainda não me batizei. Eu estou olhando lá na frente. Deus te chamou e te trouxe aqui essa noite com um propósito. No final eu quero orar e perguntar se alguém quer se batizar no próximo batismo. Eu estou avisando agora. Não estou nem um pouquinho preocupado se vai vir gente ou não vai vir gente. Eu só sei que hoje Deus está te dando uma chance. E se por acaso você resistir a essa chance de hoje, Ele vai continuar tirando você
dessa zona parada, te incomodando para que você vá para algum lugar onde Ele quer. Não adianta resistir. Romanos 8, 35, 36 e 37, 38 e 39. Começamos então a viver a nossa vida com lutas, com situações difíceis, emocionalmente abatido. No mundo teremos aflições, não entendemos por que das aflições, tendo bom ânimo eu venci o mundo. Começamos a entender que as aflições servem para mexer conosco, para nos levar a alguma coisa, que a coisa principal é a nossa morada no céu e ser instrumento da mão de Deus, e as outras coisas aqui são circunstâncias terrenas, momentâneas, passageiras de 100 anos, depois não serve para nada mais. Mas Romano começa nos perguntando, Paulo nos fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode te separar do amor de Cristo? Primeiro, uma situação. Por parte de Cristo, nada. Jesus te ama de tal forma que confesso para você que nesses 35 anos de vida cristã para mais, 35, 81, 35, eu não consigo entender o amor de Cristo. E com certeza outros que amam mais, outros que estão mais tempo na igreja, mais tempo com Jesus, também não entendem. O amor que Cristo tem por nós. O que te faz ser melhor do que aquele que hoje está lá fora? O que me faz ser melhor? Nada. Não é nada. Cristo não nos amou porque nós tínhamos algo a dar para Ele. O que pode nos separar do amor de Cristo, da parte de Cristo? Nada. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te amou. Antes de qualquer coisa, Ele te amou. Pelo todos os pecados que você cometeu no passado e vai cometer até o final, no último dia da sua vida, Ele continua te amando. Que doido! Nada nos separa do amor. Ele nos ama. Pronto. Seria suficiente para agora. Deus te ama tanto que você não consegue conceber, não vai conceber nunca o que é esse amor. E às vezes a gente começa a servir a Deus na igreja e acha que agora eu vou pagar. Eu vou servir a Deus, agora eu vou pagar tudo aquilo que Ele fez por mim. Esquece. Nunca. Nunca, em toda a sua vida, nem que você tivesse 1000 vidas, você conseguiria pagar ou se comparar o amor que Ele tem por você. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama na sua tristeza. Ele te ama no seu fracasso. Ele te ama nos seus dias maus. Ele te ama quando você peca. Ele te ama mais. Ele não te ama mais nem menos. Ele te ama quando você se arrepende. Ele te ama quando você sorri. Ele te ama sempre. Por isso que o amor dele nos constrange. Não tem como a gente pensar nele de forma diferente, porque ele ama tanto que não tem como eu não dar outra coisa para ele senão o meu amor. Mas o amor que eu falo, Senhor, eu nunca vou conseguir te amar. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Agora, para nós, para com ele, será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha que interessante esse texto. Primeiras duas coisas que ele cita: tribulação e angústia. Coisas emocionais. É interessante que eu vejo, depois que eu comecei a estudar um pouco mais a parte psicológica, eu comecei a ver tanto texto na Bíblia que eu não tinha visto dessa forma. Ele diz assim:
angústia. Sabe aquela pessoa que tem aquela angústia? A angústia não pode nos separar. Primeiro que por parte dele você pode estar totalmente angustiado. Ele está com você, na sua angústia. Ai, eu estou tão angustiado, uma falta de paz tremenda no meu coração. Tribulações. Situações externas que tiram a minha paz. Não. Aí depois ele vai. Perseguição, fome ou nudez, que são necessidades básicas do ser humano. Comer, ter roupa e se sentir parte do grupo. Eu não sou perseguido, eu sinto em paz, eu sinto em casa. Aí depois ele continua ainda. Perigo e espada. Será que essas coisas podem nos tirar de Cristo? Elas podem até afetar a nossa relação, mas pelo elo de Cristo nunca vai nos separar. Será que isso pode nos tirar? Pastor, eu estou passando tanta tribulação, eu estou passando tanta angústia, eu estou passando tanta necessidade, eu estou com tanto medo. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. O que vai vencer? O amor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente e nem o que há de vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo te alcançou. E nós temos que entender que em todos os momentos de nossa vida, nós temos que olhar para Ele e falar: Senhor, ajuda-me. Talvez você esteja passando por muitas lutas. Você esteja passando por tantas dificuldades. Tanta coisa ocupa tua mente, deixando você com falta de paz. Tantas as tribulações que roubam tua paz. Setas do inimigo tentando tirar a sua alegria. Tantas preocupações futuras. Talvez essa seja a realidade de muitos. Mas será que é possível vivermos isso tudo e estarmos com um semblante tranquilo? Com Cristo, sim. Fato que muitas vezes com Cristo a gente fica preocupado. Mas é infantilidade da nossa parte quando a gente pede para Jesus conduzir o nosso barco e fica preocupado se ele vai conduzir de forma correta. É infantilidade, é bobeira. Porque Ele sabe fazer tudo. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe fazer as coisas certas, no tempo certo, do jeito certo. Eu tenho meditado sobre uma situação que chama-se controle. Eu tenho pensado muito sobre essa palavra controle. Na verdade é um estudo que eu tenho feito sobre controle. Como a gente tenta controlar as coisas? A gente tenta controlar tudo. O marido tenta controlar a esposa o marido, os pais os filhos os pais, o patrão o empregado. A gente tenta controlar constantemente as coisas, a gente tenta controlar tudo. Então, na verdade, eu percebi que essa questão de controle, ela acaba se tornando uma falsa esperança, uma falsa sensação de que eu tenho o controle. Alguém tem controle de alguma coisa? A gente acha que tem controle. A gente não tem controle de nada. Pais, vocês não têm controle sobre os seus filhos. Não tem controle. Não adianta. É ilusão da nossa parte. Se a gente tentar controlar os nossos filhos, eu não sei se a gente vai mais atrapalhar do que ajudar.
Não adianta, você quer controlar as coisas, mas não tem jeito, elas não têm. Elas não têm controle. Eu descobri então que essa questão do controle, por um lado, é um egoísmo muito grande de que as coisas aconteçam do nosso jeito. Por outro lado, também falta de fé. A quem eu devo dar o controle, então, da minha vida inteira? Senhor Jesus, toma em tuas mãos a minha vida. Controla. O que eu vou precisar para amanhã? Comer, beber, minha saúde. Em vão é todo o nosso esforço. É apenas estresse, preocupação desnecessária, tentar controlar coisas. É desnecessário. Eu estou dizendo para você que não é fácil. Eu também estou na mesma situação, eu tenho pensado sobre isso. Eu quero perder o controle da minha vida. Eu quero perder o controle dos meus negócios. Eu quero perder o controle de tudo. Eu não quero mais controlar nada. Eu tenho pensado, meditado, lido, pesquisado sobre controle. Eu não quero ter controle. Eu quero deixar o controle na mão de quem sabe controlar todas as coisas. Na mão de quem é dono do ouro e da prata, na mão daquele que tem o destino, na mão daquele que tem o tempo. Porque às vezes no nosso controle nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas o tempo é de Deus. Às vezes no meu controle eu quero que a coisa aconteça do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Você percebe que você está ansioso demais, preocupado demais, estressado demais, com coisas que você não tem controle? Mateus 11, 28, 29 e 30. Encerrando com esse texto. Jesus chama para que a gente passe para Ele o controle. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira coisa para a gente passar o controle na mão dele, ir até Ele. Para você que já desceu as águas do batismo, você que foi batizado, você que foi batizado por aspersão, imersão, unção, qualquer que seja a coisa, fez profissão de fé, você pode fazer isso hoje com a sua oração. Para você que ainda não se decidiu pela vida cristã, no batismo e nos passos que se seguem, depois eu quero um sinal, para que a gente ore especificamente. Porque às vezes a gente precisa ter uma atitude para passar o controle. A gente tem que ser questionado para ter uma atitude para passar o controle. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrai descanso para as vossas almas. A sua alma está muito ansiosa? Vinde. A oração é: Senhor, eu entrego a minha vida ao teu controle. Controla a minha vida. Que eu fique passageiro. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer pegar de nós todo o peso. Falar: deixa agora comigo. Em 2012, quando eu tive um derrame do pulmão, eu fiquei no hospital. E eu tomei uma atitude a partir daquele dia. E de fato, eu ser internado com derrame no pulmão, chamado derrame pleural, foi um divisor de águas da minha vida. Foi ali que começou um processo que hoje eu estou caminhando mais nele, que é a questão do controle. Entender mais sobre isso. E eu descobri, naquele dia que eu fui internado, eu podia ter morrido. 80% do pulmão cheio de líquido. E do nada, por causa de uma bactéria, de uma casa que nós entramos num porão, eu respirei e em coisa de 30 dias ela começou eu não sabia. Quase morri.
E o médico, no primeiro dia, após a minha internação na noite, na manhã, ele faz um exame e fala, pode ser câncer. E naquele momento, eu falei, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Aí eu tomei uma posição de mudar de banco na minha vida. É fato que às vezes eu quero sentar do lado do motorista. Mas eu lembro que eu tenho que voltar para o lado do passageiro. E naquele dia, naqueles 7, 8 dias que eu fiquei no hospital, eu aprendi uma palavra que eu conhecia, mas não vivia. Paciente. E eu fiquei paciente. Paciente. Entregue, sem controle de nada na mão dos médicos, na mão dos enfermeiros. E foi uma experiência tão maravilhosa para mim, não quero voltar, mas foi uma experiência tão maravilhosa para mim, que os enfermeiros vinham brincar comigo. Eu brincava com os enfermeiros o tempo inteiro. E gente com situação semelhante à minha, reclamando, murmurando, e a noite inteira chorando. Doía. Mas os enfermeiros chegavam, falavam, seu Silvio, vamos tirar a pressão? Eu falei, vamos. 3 antibióticos, um monte de remédio, minha pele seca. Quem já passou por isso sabe como é que é. Horrível, pele seca, o remédio na boca. Eu sentia o cheiro do remédio, eu transpirava a medicação. Quem passou por hospital um tempo assim sabe como que é ruim demais. Os enfermeiros, quanto que, vamos lá? Eu falava assim para o enfermeiro, foi no Santa Casa, falou, olha, se eu acertar, você compra um cachorro quente? Na frente da Santa Casa tem um carrinho de cachorro quente ali, né? Ela, vamos lá. Eu falava, olha, tá 12 por 8. Imagine. Medicado pra caramba. 12 por 8. Pô, seu Silvio, 12 por 8? 12 por 8. Pô, acertou. E o cachorro quente? Não posso. Foram todas as vezes assim. Quanto, seu Silvio? Eu falei, hoje eu estou um pouquinho estranho. Acho que deve estar 12 por 9. 12 por 9. Olha, se jogasse na loteria seria uma benção, né? E acertava tudo. Mas o interessante que foi que a pressão não alterou, porque eu não estava mais no controle da minha vida. Às vezes a nossa pressão altera, porque a gente tenta pegar o caminhão da nossa vida e dirigir, irmãos. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero reafirmar aqui, na minha vida, que o Senhor tem o controle da minha vida. Me ajude, Senhor amado, a não querer sentar do lado do piloto e ficar do lado do passageiro, paciente, confiando que o Senhor conduz melhor a minha vida, Pai. Não tem sido fácil, Senhor, o Senhor sabe bem. Quantas lutas, quantas dores, quantas preocupações, quanto estresse, quantas incertezas, ó Deus. E eu peço que o Senhor continue me ajudando a deixar o Senhor no controle da minha vida. Eu também peço, Deus amado, ajude a cada irmão aqui, cada irmã, a que eles ponham em tuas mãos, ó Senhor amado, o controle da vida deles. Que em nome de Jesus, Senhor, dá a eles força para que eles possam entregar o controle da tua vida. Que possamos descansar no Senhor. Nós queremos ter uma vida abundante, ó Deus amado, e não vai ser pelo nosso esforço, pela nossa força, vai ser pelo Senhor, no tempo do Senhor, da forma do Senhor, da maneira do Senhor. O Senhor conduz tudo, Deus. O Senhor nos tem preparado uma vida eterna, e que essa vida que vivemos aqui, 60, 80, 90, 100 anos aqui, seja uma vida, Pai amado, despreocupada, porque o Senhor tem o controle de nossa vida. Eu quero pedir, Pai amado, especialmente por aqueles que aqui estão e ainda não se comprometeram com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que hoje, que nessa noite seja uma noite marcante para esse teu filho, para essa tua filha, para que ele possa, Deus amado, num ato, Deus amado, de levantar a mão, poder, Senhor amado, entregar nas tuas mãos o controle da vida dele. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, igreja, em espírito de oração, eu quero perguntar se tem algum irmão aqui essa noite que quer entregar a vida e colocar na mão do Senhor Jesus para que ele controle a sua vida. Levanta a tua mão. Vou estar orando por você. Amém. Amém. Senhor amado, continue a tua obra, Pai, em controlar nossas vidas, nos ensinando
através de todas as circunstâncias e coisas. Nos dá sabedoria, Pai amado, para sermos persistentes. Mas não, Senhor amado, e inteligência para não sermos burros e sermos teimosos. Que possamos ser persistentes, mas não teimosos. Que possamos perceber o Senhor direcionando a direção do nosso carro, para que possamos deixar com que o Senhor continue no controle do nosso barco, do nosso carro, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, Pai, e que essa palavra possa ecoar, ó Deus. Continue ecoando na mente dessas pessoas, e que no tempo do Senhor, a obra do Senhor aconteça nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.